Prosseguindo o livro O Sacerdócio de Cristo, uma revelação eterna, capítulo 32, estudando as profecias. Jesus veio à terra resgatar Israel do ismaelismo que roubara o sumo sacerdócio de Zacarias, motivo pelo qual o casal não tivera filhos. Só na velhice Deus mandou João, por ordem bíblica, o pai daquele que preparou o caminho do Senhor, seria sumo sacerdote em Israel. Portanto, a voz que clama no deserto era sumo sacerdote e não profeta. Isso o tornou o último sumo sacerdote de Levi e da antiga aliança. Lucas 1:5. Existiu no tempo de Herodes, rei da Judéia, um sacerdote chamado Zacarias, da ordem de Abias, cuja mulher era das filhas de Arão, e o seu nome era Isabel. João Batista preparou o caminho do Messias, entregando-lhe o sacerdócio de seu pai Zacarias. Isto seria cumprir toda a justiça. Cristo falando isto, João entendeu e o batizou. Mateus 3:15. Jesus, porém, respondendo, disse-lhe: Deixa por agora, porque assim nos convém cumprir toda a justiça. Então ele permitiu. Jesus disse que não veio fundar religião por não se achar digno da missão, mas restaurar a obra do seu Pai. João 5:31. Se eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho não é verdadeiro. Jesus Cristo, o sacerdote, permaneceu firme até a morte, para tornar-se o sumo sacerdote eterno. Hebreus 5:5. Assim também Cristo não se glorificou a si mesmo para se fazer sumo sacerdote, mas aquele que lhe disse: Tu és meu filho, hoje te gerei. O Senhor, vindo em carne, restaurou a aliança feita a Moisés, que estava quebrada. Hebreus 8:6. Mas agora alcançou ele ministério tanto mais excelente, quanto é mediados de uma nova aliança, que está confirmada em melhores promessas. O Filho de Deus tornou-se a lei ismaelita inferior aos mandamentos dados a Moisés. Inclusive disse que a vontade do Senhor prevaleceria acima dos profetas. Mateus 22:40. Destes dois mandamentos dependem a obediência dos profetas. Jesus, o nosso sumo sacerdote, disse aos discípulos que o evangelho do reino anunciado naquele tempo voltaria na consumação desse tempo. Mateus 24:14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho a todas as gentes, e então virá o fim. Hebreus 8:8. Porque, repreendendo-os, lhes diz: Eis que virá dias, diz o Senhor, em que com a casa de Israel e com a casa de Judá estabelecerei uma nova aliança. Jesus recebeu o sacerdócio de João. Isto seguiria para sempre, inclusive na redenção humana. Hebreus 4:14. Visto que temos um grande sumo sacerdote, Jesus, Filho de Deus, que penetrou nos céus, retenhamos firmemente a nossa confissão. A Igreja trocou a nova aliança pela graça. Hebreus 8:10. Porque esta é a aliança que depois daqueles dias farei com a casa de Israel, diz o Senhor. Porei os meus mandamentos no seu entendimento, e em seu coração os escreverei, e eu lhes serei por Deus, e eles me serão por povo. Jesus disse que ele
e os irmãos seriam madeiro verde, mas breve secariam, deixando de existir os grupos dos filhos de Israel. Lucas 23, 31. Porque se ao madeiro verde fazem isto, que se fará ao seco? Muito antes, Ezequiel contemplou o vale de ossos secos, que dizia ser as tribos dos filhos de Israel, e foram aniquiladas por um homem muito forte. Ezequiel 37, 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e ele me fez sair no espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos secos. O Filho de Deus afirmou que uma pessoa possuindo força fecharia a porta, e Constantino, o imperador, foi aquele que reeditou os livros sagrados, fundou a igreja e aniquilou os irmãos. Apocalipse 3, 8. Eu sei as tuas obras, e eis que diante de ti pus uma porta aberta, e ninguém a pode fechar, tendo pouca força. Guardaste a minha palavra, e não negaste o meu nome. Naquele tempo, Roma se achava desgastada. Constantino queria levantá-la a todo custo. Daniel 7, 7. Depois disto, eu continuei olhando nas visões da noite, e vi o quarto animal, terrível e espantoso, e muito forte, o qual tinha dentes grandes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. O sistema religioso fundado por Constantino diferiu dos reinos conquistados com espada. Na fundação da igreja, aos 325, no concílio de Nicéia, foi estarrecedor. Os grupos dos filhos de Israel foram banidos. Os mensageiros deveriam pregar o que dizia a cartilha de Nicéia. Apocalipse 13, 5. E foi-lhe dada uma boca para proferir grandes coisas e blasfêmias, e deu-se-lhe poder para agir por 42 meses. O Tratado de Nicéia proibiu o sacerdócio de Cristo. Isto ressuscitou a besta ferida mortalmente. Apenas assinando o decreto, Constantino, o dragão, a curou instantaneamente daquela ferida. Apocalipse 13, 5. E viu uma das suas feridas como ferida de morte, e a sua chaga mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou após a besta. A igreja do imperador espalhou pela terra, e o povo dizia: agora servimos ao Deus verdadeiro. Apocalipse 13, 4. E adoraram o dragão, que deu à besta o seu poder, e adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem poderá batalhar contra ela? Todos honravam Constantino, porque poderiam ser crentes do próprio jeito, diferente das tribos dos filhos de Israel, que exigiam autenticar o sacerdócio de Cristo e a nova aliança. A fundação do imperador seguiria até uma data precisa, 2018, ou 42 meses na opção bíblica. A figueira brotou em 1948, porque Cristo disse que secaria um tempo e depois brotaria. Mateus 24, 32. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando já os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Nesse mesmo ano, também se cumpriu o que Deus dissera a Ezequiel: poderão viver esses ossos? O profeta respondeu: tu sabes, Senhor. Ezequiel 37, 3.
E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Jeová, tu o sabes. Naquele exato momento começou a geração da figueira, que seria o tempo de uma vida humana. Mateus 24, 34. Em verdade vos digo que não passará esta geração sem que todas estas coisas aconteçam.